Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto que está no ar. O assunto chama-se atmosfera. Nosso objetivo hoje é compreender a importância da atmosfera na continuação da vida do nosso planeta. Mas então, gente, o que será a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve nosso planeta. Alguns planetas também possuem sua atmosfera com gases diferentes dos nossos e possuem, às vezes, até uma pequena porção de oxigênio. Nossa atmosfera, essa camada que recobre todo o nosso planeta, ela possui, como já falamos em outras aulas, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Mas então, para que será que serve essa atmosfera? A atmosfera ela é a nossa principal fonte de oxigênio, esse gás essencial para a vida dos seres vivos. Se não fosse oxigênio, se não fossem seres primitivos que produzissem o oxigênio por meio de fotossíntese, a nossa vida não existiria como é hoje. Essa atmosfera, ela regula a temperatura e o clima do nosso planeta, pois se não fosse ela, os raios solares que aquecem nosso planeta resfriariam toda a nossa crosta terrestre durante a noite. Por exemplo, planetas como Mercúrio e Vênus, eles aquecem e resfriam rapidamente porque não possuem uma atmosfera como a nossa. Além disso, ela é responsável pela distribuição das chuvas no nosso planeta, né? Por conta da evaporação da água, em que se formam as nuvens, que se condensam o vapor de água nessas nuvens e cai a chuva em diversos locais. Tem até um pequeno planeta aí, uma mãe planeta, conversando com o planeta filho dela, dizendo: já pro banho tirar essa atmosfera, rapaz. Mas mãe, nada de mãe. Você quer ficar feito aquele planeta ali, cheio de humanos, e é pronta para a Terra. Por quê? Porque a atmosfera é essencial para a vida do nosso planeta. Mas essa atmosfera ela não é uniforme, ela possui diversas camadas e proporções de gases diferentes nela. Olha só aqui no slide. A primeira camada da atmosfera chama-se troposfera. É nela que existem a grande maioria das ondas de Wi-Fi, de internet, de rádio também. Nela que possui a maior parte da vida, né? Onde os pássaros voam, essa região mais próxima de nós, cerca de 11 quilômetros de distância. A próxima região é a estratosfera, que é a região onde está a camada de ozônio, aquela camada do gás ozônio que protege nosso planeta do excesso dos raios ultravioleta. A partir disso, de cerca de 11 km até 30 km, chegando por volta de 50 km lá para o céu, teremos a nova camada, a mesosfera, onde acontecem a queima dos meteoritos, das estrelas cadentes, onde existem a grande incidência de raios solares, raios cósmicos. Mais adiante, nós temos a termosfera. E a partir disso, cada vez que vai cada camada subindo, a temperatura vai diminuindo. Então a temperatura vai de menos 55 lá na estratosfera, sobe um pouco até na mesosfera, mas em seguida cai novamente na termosfera, onde há diversos corpos celestes nessa área, também onde existem satélites, todo o lixo espacial para essa área. Em seguida, em que a gente vai terminando as camadas da atmosfera, chega-se na exosfera, né? Exo quer dizer fora. Então essa camada vai cerca de 650 a cerca de 950 quilômetros, e é a camada mais externa, mais rica em gás hidrogênio e hélio, e que vai ficando cada vez mais rarefeito, até que chega ao vácuo no espaço. Então essa região onde ficam as espaçonaves, onde a gravidade já é zero, então já pode-se considerar o espaço sideral aí. Então essa camada toda de ar é quem protege nosso planeta, por exemplo, de corpos celestes como meteoritos, que ao entrar em contato com essa atmosfera, começam a se degradar e começam a se destruir aos poucos, se esfarelando, até que às vezes não chega nada ao nosso solo. Mas o que essa atmosfera atua mais em nosso dia a dia?
Essa atmosfera, ela exerce muita pressão em nossa vida, e essa pressão é essencial para o nosso cotidiano. Você já imaginou por que será que as bolhas de sabão são redondinhas, são esféricas? Não existem bolhas quadradas, você não vai soprar uma bolha de sabão e ela não vai sair um cubo, não vai sair uma pirâmide, vai sair ali uma esfera. Isso ocorre por conta da pressão atmosférica que age por toda a superfície da bolha de maneira igual, formando automaticamente uma forma geométrica esférica, porque atua da mesma forma em todos os sentidos da esfera. Além disso, a pressão atmosférica acontece no nosso cotidiano em situações simples, como tomar uma bebida, um suco em um canudo. Se não fosse a pressão atmosférica, a gente não conseguiria fazer isso. Eu até te faço um desafio. Tenta tomar algum suco, alguma bebida com um canudo dentro do recipiente do suco e o outro canudo fora do suco. Se você consegue beber esse líquido. Mas como será que funciona a física, né, a dinâmica de um canudo? Quando você bebe alguma comida, algum líquido pelo canudo, essa pressão atmosférica você exerce dentro do canudo com a sucção, do movimento de sucção que você faz com a boca, você diminui a pressão dentro do canudo. Como a pressão dentro do canudo fica menor do que a pressão fora do canudo, então a pressão atmosférica, a pressão do ar, ela empurra o líquido para dentro do canudo. Por isso, o líquido consegue ser transferido de fora do canudo por dentro dele para a sua boca. De forma semelhante acontece quando você cola alguma ventosa ou um desentupidor de pia na parede. Quando você pressiona esse desentupidor na parede, todo o ar que existe dentro dele sai dentro dele. A partir de então, a região de fora possui uma pressão maior do que a região interna do desentupidor. Assim, ele permanece ali fixo, até que aos poucos vai entrando ar por brechas na superfície que ele está aderido e a pressão interna fica igual à pressão externa e ele cai da parede. Portanto, a pressão atmosférica está muito envolvida no nosso cotidiano. Um exemplo disso é os equipamentos formados por ar comprimido. Por exemplo, compressores de ar, quando você vai encher o pneu no posto de gasolina, na borracharia, quando você vai realizar uma pintura de algum objeto, quando você utiliza secadores, você utiliza esse ar comprimido. Inclusive, o ar é utilizado também em festas, em balões. Você já pensou por que existem balões que flutuam? Existem balões que caem no chão quando você solta? Bem, o ar é formado por gases, não é como nós já sabemos. Existem gases que são mais leves que os gases na nossa atmosfera. Sabemos que nossa atmosfera é formada em grande parte pelo nitrogênio. Existem outros elementos químicos na forma de gases, como o hélio, que possuem sua densidade menor do que a densidade de nitrogênio. Então, quando ele é solto na atmosfera, ele se eleva e se dissipa na atmosfera. Quando ele está dentro de um balão, como ele é mais leve do que o ar atmosférico, rico em nitrogênio, então ele tende a se elevar. Já outros gases, como por exemplo, o gás que expiramos na nossa respiração, você tenta encher uma bexiga com a boca para uma festinha, você solta ela e ela cai. Porque o ar que você expira é formado de gás carbônico. Então esse gás carbônico, o CO2, que sai até das fumaças dos carros, das queimadas, que prejudicam o efeito estufa em seu excesso, ele é mais denso do que o nitrogênio. Então por isso que o balão ele cai. Então o que é mais denso vai para o chão, cai. O que é menos denso sobe. Inclusive até a temperatura influi na densidade do ar. Por exemplo, você já olhou naquele dia ensolarado, bem quente, você olha no horizonte e vê aquele vapor de água subindo no chão quente, no asfalto, no calçamento. Então aquilo é o vapor de água subindo, o ar quente subindo
enquanto o ar frio já é mais denso, então ele desce. Por isso que o ar-condicionado é instalado nas partes de cima da sala. O congelador da geladeira ele fica na parte de cima da geladeira, porque ele vai produzir um ar frio que vai atravessar todo o ambiente descendo, porque é mais denso. Então, o ar comprimido também é perigoso, porque pode causar acidentes, sendo utilizado da maneira inadequada, né? Mas além disso, desse ar comprimido, esse ar compactado, a pressão atmosférica ela atua da seguinte maneira. Em regiões mais baixas, mais próximas ao nível do mar, essa pressão atmosférica é maior. Em regiões bastante elevadas, essa pressão atmosférica será menor. Como isso acontece? Olha só na figura. O ar ele é formado por diversas moléculas. Essas moléculas, quando estão a nível do mar, no solo, elas são mais compactadas, mais concentradas devido à gravidade, que é mais forte nas regiões próximas ao solo, próximo ao nível do mar. Então, falamos que a pressão atmosférica é maior nessas regiões mais baixas, então a quantidade de ar para se respirar é maior nessas regiões mais baixas. À medida que você vai subindo, você vai modificando sua altitude, subindo, visitando cidades mais altas, escalando montanhas, a pressão do ar vai diminuindo. Então existe menos moléculas de ar no mesmo espaço de ar, digamos por metro cúbico. Então, como existem menos moléculas de ar no espaço, porque a gravidade está menor e a pressão está menor, eles tendem a se afastar mais. Então nós chamamos esse tipo de ar de ar rarefeito. É um ar mais raro que escapa de seus pulmões, né? Porque existe pouca quantidade de ar para entrar em seus pulmões. Então, o movimento da respiração, em que você permite que o ar entre, diminuindo a pressão da sua caixa torácica, a inspiração, quando ocorre o movimento das costelas e do músculo diafragma, ele se expande para que o ar entre. Ele não vai entrar tanto ar quanto entra no nível que moramos por aqui, mais próximo ao nível do mar. Então você vai começar a sentir alguns sintomas a partir disso. E quando expirar, também vai sair menos ar do que o normal. Portanto, nas regiões de ar mais rarefeito, pessoas que não estão adaptadas a esse tipo de local possuem um organismo com uma fisiologia diferente da quem mora lá. Por exemplo, quem mora em regiões de grande altitude possui mais células que realizam a troca de gases do que as células do organismo de pessoas que moram em regiões a nível do mar. São as chamadas hemácias ou glóbulos vermelhos. E os sintomas do convívio, da permanência nesse ar rarefeito é bastante comentada nos esportes, como por exemplo no futebol. Jogadores que residem aqui no Brasil, quando vão jogar em estádios como no Peru, na Bolívia, no Equador, em altitudes a mais de 2.500 metros, sentem sintomas de cansaço, dor de cabeça, diminuição da sua coordenação motora, aumento da frequência cardíaca e respiratória. Pelo o fato de o ar ser rarefeito, até a bola ela percorre mais rápido no gramado, um pênalti sai mais rápido do que na nossa região aqui a nível do mar. Então existem diversas alterações, tanto físicas como biológicas e químicas, no organismo das pessoas que se mudam para jogar uma partida de futebol, por exemplo. Então a tática que se usa para compensar isso é ir para uma região dessa horas antes do jogo ou semanas antes para que seu corpo se adapte a esse tipo de clima. E agora uma brincadeirinha aqui, olha só. A pressão atmosférica. Está o abençoado vendo as nuvens e fala, as nuvens estão se formando. E a nuvem fala para ele, sim, estão me formando. E você, quando se forma? Aí o cara ficou lá todo, poxa, que é isso? Mas eu quero te dizer o seguinte, a pressão é normal no nosso dia a dia, existe pressão de diversas maneiras. A pressão atmosférica, a pressão dos pais, a pressão da família, a pressão dos estudos. A pressão existe, mas se não fosse ela, nós não cresceríamos, né? Nós viveríamos numa zona de conforto. A pressão existe
para que algo se desloque. Até mesmo o vento acontece por conta da diferença de pressão, quando a pressão em uma região aumenta. Portanto, a pressão não veja como algo negativo em sua vida. Trata-a de maneira positiva, enfrente-a, vença os desafios que são propostos para você. Vai lá, faz o exercício, procura outros sites para estudar, lê e relê o livro quantas vezes for preciso, procura seu professor, aguenta essa pressão, leva ela na boa e sucesso, porque o sucesso vai chegar, ok? Valeu, até o próximo encontro, um abraço para você.